esqueço. E aí, Duda? Tudo bem? Então, tá bom, tudo bem. Descansaram bastante nas férias. Foi só o que deu pra fazer, né? Passear não pode. Marina doidona lá, ó. Esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém vai entrar. Ah, por favor. Nossa, o Paulo tem com dois. Vamos voltar para a escola, gente. Professora, tem que ligar a câmera, né? Tem, né? Por favor. Entendi, tá bom. Chega na aula do meio-dia. A primeira aula que ela veio assistir já chega dando regalo. É pra gente ver a carinha de vocês, entendeu? É chato ficar aqui aparecendo sozinha. Então aí vocês têm que aparecer com a gente também, entendeu? Tá, mas eu vou abrir a janela, porque aí vai ficar claridade e não vai dar pra me ver. Ai, Helena, não se preocupe com isso. Olha, gente, você tem uma coisa que eu detesto, é ficar na frente de uma câmera. Vocês não têm ideia do quanto eu sofro com isso, sabia? Não disfarça não que eu tô te vendo, viu, Helena? Ó, enquanto eu vou dar mais uns minutinhos pro resto da galera chegar, vão abrindo a apostila 1 na página 44, por favor. São 12 e 12. São 12 e 13 agora. Não, no meu ainda são 12 e 12. No meu ainda tá 12 e 12. No meu já é 12 e 13. Tô adiantada. Faz um pedido. Um pedido para esse trem acabar logo, a gente voltar pra escola. Por favor. Né? Não precisa tanto da parte de voltar pra escola, mas só de acabar já tá bom. Mas só de acabar, consequentemente, voltaremos à escola, né, amor? Não tem como escapar, né, lindo? Acontece, fazer o quê? Fazer o quê, né? Página 47. Oh, 44, desculpa. 4. Vou esperar mais 2 minutinhos. Se ninguém mais entrar, fica só nós mesmos. E fica com faltos bonitos que não entraram. Ei, galerinha. Página que é, senhora? 44, moreco. Tá. Ai, pus pra gravar. Ótimo. Nós não fizemos prova, hein, galera? Vou ter que dar nota pra vocês sem prova. Aí eu gostei. Eu escutei 10 pra todo mundo? Não. Não, você não ouviu um amém? 10 pra todo mundo, sim. Jamais. Jamais. Ah, um 9 tá bom, vai. Aham. Sei. 9,75. Agora, mais do que nunca, a participação de vocês em sala de aula, quer dizer, no quarto, né? Não sei onde vocês estão, é importante. Né? Olha, chegou um na rapa do tacho, hein? Arthur, coloca lá na página 44, você que foi o retardatário a chegar. Você já tinha visto o cabelo dele, Tícia? De quem? Do Arthur. Do Arthur. Eu nem vi a cara dele ainda. Cadê ele? Olha. Apareça para Arthur, mim, por aparece. favor.
Aparece, não vai ficar com falta, porque tem que ter a câmera ligada. Ai, que beleza. E aí, Tis? Cadê tu? Não tô te vendo? Beleza? Oxi. O loiro. Ai, Jesus amado! O que a quarentena não faz com uma pessoa? O Paulo rachando de rir, ó. Que Várias se aprontou? coisas. Gente do céu. Ah, Que deu na cabeça, criatura? ah, fazer umas artes, né? Meu Deus do céu. Sua mãe deixou você fazer isso? Ela me ajudou. Meu Deus. Então tá, né? Cadê o Luigi? Tem que entrar o Tem que Luigi mostrar também. a foto. Tem que mostrar o Luigi também. Você achou o meu feio, imagina o Luigi. Do Luigi? Mostra a foto do Luigi. É porque ele não entrou e não vai entrar mais, porque agora ninguém mais entra. Oxi, mas tá bravo. Puxa. Não, Só por gente. causa do eu meu não... cabelo. Não, jamais. O cabelo é Mentira. seu, você faz o que você quiser. Tô brincando. Eu... É a apostila 1, rapidão, né? Apostila 1, Só página apostila. 44, tá? Gente, essa Pode questão... mostrar aí, Helena. Essa questão de eu falar que não vai entrar mais ninguém é ordem do Rui, tá? Ele pediu pra gente dar 5 minutos de tolerância pra vocês. Entrou, não Não era entrou. 10? Putz. Ah, mas agora já são meio-dia e 17. Eu espero. Eu sou um pouquinho mais boazinha que ele. Eu espero um pouquinho. Fala pra ele vir pra cá mesmo. Vamos lá, então, pessoal. Na outra aula, eu parei aqui antes da gente entrar nessa parte de verbo, né? Porque senão não ia dar tempo de eu explicar e ia acabar a aula antes. Então, olha só. Eu sei que verbo é um assunto muito chato, que é muito mais complicado em espanhol do que em português. Só que essa apostila de vocês, ela é totalmente recheada com verbos, né? É como se, assim, agora no segundo ano do ensino médio, a gente fizesse uma revisão, né, de toda a parte verbal da língua espanhola, tá? Então, quem que entrou agora que eu não esqueci de marcar? Então, gente, eu sei que fica um pouquinho chato, mas é preciso passar isso para vocês, tá? Nós vamos trabalhar agora com o futuro perfeito. Esse futuro, ele é um período verbal composto, tá? Os períodos verbais compostos em espanhol são bem simples, porque eles têm o auxiliar e a gente usa geralmente o particípio do verbo principal. Então, aqui, de conjugação, o que vocês vão ter que saber? O verbo haver no futuro, tá? Só isso. E o resto dos verbos a gente vai usá-los no particípio. Então fica simples da gente, não precisa decorar um monte de verbo, né? Aqueles verbos irregulares e tal, somente alguns particípios irregulares que não tem como a gente construir de maneira, né, regular e não tem como. Ó, eu vou tentar compartilhar a tela da apostila para vocês irem acompanhando aqui comigo. Não sei se vai bugar, porque nas outras aulas ficava 2 minutos e dava tchutchu. Então, vamos lá. A gente estava... A questão, assim, de texto, né, da aula, a gente estava falando sobre a ditadura nos países aqui da América Latina, né? Então, ó, aqui o futuro perfeito. Quando a gente lê ou escuta uma história, nem sempre vem as informações que as classificam, que são tão importantes, e às vezes a gente precisa rechear os espaços que essa história tem. Ou seja, às vezes alguém conta alguma coisa para nós e não conta a história completa, né? Então a gente precisa preencher esses espaços. Como que a gente vai preencher se a gente não sabe exatamente o que aconteceu? A gente faz suposições, né? A gente se pergunta, o que será que aconteceu? O que terá acontecido? O que ele terá feito? Né? Então, essa suposição que a gente constrói no futuro perfeito, tá? Então, eu posso usar esse futuro para 2 situações, certo? Eu posso usar... Opa, subi demais.
eu posso usar para supor um hecho, né, um feito passado, um acontecimento passado, do qual eu conheço totalmente. Eu sei daquilo, né? Então, por exemplo, Ana, ayer no vi la telenovela de las 21. Que habrá passado com aquela pareja? Ontem eu não vi a novela das 9. O que terá acontecido com aquele casal? Né? Então, assim, eu não vi a novela, mas eu já estou fazendo suposição do que será que aconteceu, né? Sophie, pues yo la vi y no vas a creértelo. Los dos se separaram nuevamente. Né? Alguém responde para ela o que aconteceu. Aqui na letra B. Profesor Juan, chicos, en la historia de la dictadura argentina tenemos más de 30.000 desaparecidos. Aí Ana pergunta, professor, que habrá ocorrido para que fuera tão alto esse número? Professor, o que terá acontecido para que esse número fosse tão alto? Né? Percebam que, apesar da situação envolver um passado, eu uso o futuro, né? Aqui, na construção do verbo, eu misturo, né, o particípio passado e o futuro, que terá acontecido, né? No futuro perfeito, não tem controle total da informação, já que nós fazemos suposições sobre os acontecimentos, tá? Eu posso usar o futuro perfeito também para predizer algo do futuro, porém, antes de outro acontecimento futuro. Lembra lá no plusquamperfeito que eu uso para falar de uma ação passada ocorrida antes de outro passado? Aqui é a mesma coisa, só que no futuro, né? Porque no futuro eu só posso fazer previsões, né? Porque como o nome diz é futuro, eu não sei se realmente aquilo vai acontecer, né? Então, por exemplo, Sophie e Ana conversando. Ana, como va el trabajo de historia sobre la dictadura militar? Bien, en un par de días lo habré terminado. A Sofia pergunta, Ana, como que vai o seu trabalho de história sobre a ditadura militar? Bem, em um par de dias, né, em 2 dias, eu o terei terminado. Eu suponho que daqui a 2 dias, né, um acontecimento no futuro, eu tenha terminado o trabalho. Mas é só uma suposição, porque eu não sei se realmente em 2 dias eu vou conseguir acabar. Letra B. Esteban e o professor Juan. Professor Juan, que dia finalizamos as apresentações de las ponencias sobre a ditadura militar? Esteban, el próximo martes las habremos finalizado. Então, o aluno pergunta, professor, que dia finalizamos as apresentações, né, sobre a ditadura militar? E ele responde, Estevam, na próxima terça, as teremos finalizado, certo? Alguma dúvida quanto ao uso do futuro perfeito? Sim ou não? Mexa a cabecinha, faz assim, faz assim. Soninho, Maria Fernanda? Vamos lá, ó. Já já vocês podem tirar um cochilinho depois do almoço, né? Ó, como eu disse, a forma do futuro, né, do futuro perfeito, é muito simples. Eu preciso do futuro do verbo auxiliar haver, mais o particípio do verbo principal, né, que faz referência ao acontecimento ocorrido. Então, lembra que esse verbo, ele é um verbo irregular, né? Então, ele não vai ficar, por exemplo, haber. O futuro dele não é habere, né? Lembra que a gente viu isso lá na outra unidade. Yo habré, tu habrás, él habrá, nosotros habremos, vosotros habréis, ellos habrán. Esta é a única conjugação que vocês precisam saber para esse tempo verbal. E o particípio passado do verbo, tá? Então, como que eu faço o particípio dos verbos? Dos verbos regulares, os verbos que terminam em AR, eu faço o particípio trocando esse AR por ADO. Nos verbos que terminam em ER ou IR, eu formo o particípio trocando
essas terminações por ido, né? Comer, comido, beber, bebido, caminhar, caminhado, né? E aí eu tenho os nossos lindos e amados verbos irregulares, né? Que a gente já sabe alguns, mas não custa lembrar. Então, lá na página 45, eu tenho a tabelinha ali, ó. Forma irregular. A ser, hecho, não é ha sido. Se a gente pensar em português, a gente consegue fazer várias associações positivas. Porque em português também não é fazido, né? É feito. Feito em espanhol é hecho. Abrir em português não é abrido, é aberto. Em espanhol, abierto. Apesar de muita gente falar abrido, né? Romper, roto. Decir não é decido, é dicho, que assim como em português é dito. Resolver. Aqui já não dá para fazer essa associação com o português, porque em português eu falo resolvido, mas em espanhol eu vou dizer resuelto. Escrever, escrito, no escribido. Satisfazer, satisfecho. Cobrir, a mesma coisa de abrir, né? Cubierto. Ver, visto. Volver, no es volvido, es vuelto. Poner, não é ponido, es puesto. Morir, muerto. Ah, eu pulei aqui, ó. Imprimir, ele pode ser tanto impresso quanto imprimido. E freir, que é de fritar, pode ser frito ou freído. Aí, nesses dois verbos, aceitam-se as duas formas, tá? Aqui, ó, fazer e abrir. Quando eu tenho verbos que são derivados, por exemplo, né, o fazer, o desfazer, né, tudo que for derivado se faz da mesma maneira. Então, aqui, ó, deshacer, deshecho, não deshacido. Reabrir, reabierto. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a essa forma verbal ou não? Cara de paisagem do Paulo. Podemos continuar? Então, vamos lá, ó. Primeiro exercício. Lê o exemplo do uso do futuro perfeito, entresacado tirado, né, de um dos relatos da sessão Descobrindo Mais, aqueles textos que nós lemos na última aula, 15 dias atrás. Então, vamos lá. Leve em conta as regras de uso explícitas anteriormente. Então, vamos lá. A frase: habrás nacido algum dia de outubro de 1976 em um campo de concentração. Qual é o uso que eu tenho nesta frase do futuro perfeito? Eu estou fazendo uma suposição sobre um acontecimento passado ou uma suposição sobre um acontecimento futuro? Quem me responde? Passado. Passado, exatamente. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui para eu ir colocando as respostas para vocês. Muito bem. Então, aqui eu uso para suponer um hecho. Por que não dá? Passado, del qual no conocemos totalmente. Muito bem. Subir só um pouquinho, tá? Vou deixar aí para vocês completarem. Posso ir para o segundo? Posso? Então, vamos lá. Leia o texto que se segue e responda.
creo que en 5 años habré terminado la facultad, me habré casado con Esteban y habremos viajado a muchos lugares diferentes. Posiblemente en 10 años nos habremos cambiado de ciudad un par de veces. Esteban habrá finalizado su curso de culinaria. Mi mamá y mi suegra se habrán peleado mucho, ya que a mi mamá da igual que tengamos decidido no tener hijos, pero a mi suegra não lhe passa lo mesmo. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Este breve texto se dedica a relatar um feito, um acontecimento presente, passado ou futuro? Futuro? Hecho futuro. Muito bem. Que elementos do texto, né, nos permitem comprovar que eu estou falando de futuro? Quando a gente lê o texto, o que mostra lá no texto para nós que eu estou falando de algo que ainda vai acontecer? Habré terminado. Habré terminado. Não, o habré terminado, não, porque eu posso usar essa formação, né, do futuro para falar de passado. Lendo o texto, né, qual outro elemento que não seja os verbos me mostram que... Em 5 anos. Isso, exatamente. Las expresiones... Eu troquei esse teclado e ele não está me obedecendo. Preciso configurar ele. 5 anos. E também tem 10 anos. 10 anos, certo? Eita. Muito bem. Agora, ó, destaca do texto todos os verbos no futuro perfeito e aponta a que pronombres sujeitos se referem. Para ficar mais fácil, ó, a gente pode voltar aqui no texto. Aí vocês façam assim, ó, pega o marca-texto, vai marcando o grifa, né, o que eu vou grifar aqui com vocês, e aí vocês escrevam aí de cantinho qual é o sujeito que se refere a esse verbo, tá? Então aqui, ó, creo que en 5 años habré terminado. Habré terminado se refere a que sujeito? Joe. Então, vocês escrevam Joe aí num cantinho. Depois eu tenho me habré casado. Yo también. Agora aqui, ó. Habremos viajado. Eu e Estevam. Eu e Esteban. Nosotros, tá? Tanto faz, se vocês querem colocar nos outros, yo e Esteban, não importa. Possivelmente em 10 anos nos habremos cambiado de ciudad. Nosotros novamente, né? Esteban habrá finalizado. Habrá finalizado. Se refere a qual sujeito? Ele, Esteban, tanto faz. Mi mamá y mi suegra se habrán peleado. Ellas, muy bien. Tranquilo, né? Até agora tá fácil, né? Vamos voltar para cá. Vamos lá então, ó. Exercício 3. Considerando as explicações dadas sobre os usos e as formas
del futuro perfeito. Vuelve a... Esse exercício aqui, gente, a gente não vai fazer não, porque lá atrás é uma resposta pessoal de vocês, então não dá pra gente corrigir, tá? Eu tinha me esquecido desse detalhe. Agora aqui, ó, nossa amiguinha Mafalda, né? Personagem que a gente sempre vê aqui nas lições. Então, eu tenho nossa Mafaldinha olhando para o mapa mundi e ela faz uma reflexão. Que habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Traduzindo esta frase aqui, como que eu posso, né, traduzir ela para vocês? O que terão feito alguns pobres sus, né, para merecer certos nortes? Do que ela está falando? Alguém consegue fazer alguma suposição aí sobre qual é o questionamento da Mafalda nessa vinheta aí? O que ela quer dizer quando ela fala, né, o que terão feito, né, alguns pobres sules para merecer certos nortes? Ouço grilos, mas não ouço vocês. Vamos pensar aqui, ó, politicamente, economicamente, historicamente, o que a gente pode inferir dessa reflexão que a Mafalda faz? Vou dar outra luz para vocês. Por exemplo, ó, nós, Brasil, somos um país que estamos... Olha lá no mapa, né? Tem bem a linha do Equador, está bem visível ali, né? A linha do Equador divide o hemisfério norte e sul. Então, o que ela está querendo dizer? O que será que alguns pobres países aqui do hemisfério sul, né, o que será que eles terão feito para merecer certos nortes? O que ela quer dizer com isso? Né? O que será que aconteceu, né, para que esses países aqui do sul sejam submetidos às, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, às vontades dos países do norte? Eu estou falando do quê? Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, né, países que ficam no hemisfério norte e que têm influência sobre esses países aqui do sul. Vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se vai caber aqui, né? Vou escrever no outro teclado, porque esse aqui não tá dando certo. Dez minutinhos. Muitos dedos para. Gente, EEUU é a abreviação de Estados Unidos em espanhol, tá? Vocês vão ter que espremer aí porque não vai caber. Onde que eu vou escrever isso aqui? Vocês conseguem enxergar em cima aí da outra... Ó, aqui, su crítica está en el hecho de que muchos de los países del norte, como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra,
posee una soberanía con relación a los países del sur, influyendo en setores de la economia, etc. Né? Eu podia falar economia, política, entre outras coisas. A hora que eu puder mudar de página, vocês me avisam pra gente fazer o próximo. Ah, não, tem mais um aí. Eu escrevi em cima e já não estava vendo o exercício. Posso pro 5? Não? Calma aí, tô copiando. Tô calma. Extremamente calma. Pronto? Sim, meus amores? Sim? Então, vamos lá. Que tempo verbal se usa, né, na historinha, na vinheta? Por que a Mafalda utiliza esse tempo verbal? Então, difícil essa resposta. Qual é o tempo verbal que a gente tem aqui? Sobre o qual nós estamos falando, óbvio, né? Opa! Escrevi no buraco errado. Futuro perfeito. Agora, por que que ela usou o futuro perfeito? Alguém sabe me dizer? Porque esse é o único tempo verbal em que eu posso fazer suposições, né, sobre o passado, que eu não conheço, né? Então, por isso, se ela usasse outro tempo verbal, não daria a ideia de questionamento, entendeu? Ó, eu vou abreviar futuro perfeito como FP, tá? Para ficar mais fácil. El uso del futuro perfecto trae la idea de cuestionamiento, que os outros não trazem. Professora, é assim que escreve trai mesmo? Trae. Por quê? Sim. Oi, porque o verbo trazer em espanhol é traer. Saquei, obrigado. De nada. Dá tempo da gente fazer só mais um. Posso mudar de página? À vontade, tem 5 minutos, só avisando. Sim. Acabei de falar que a gente tem 5 minutos, acho que dá tempo da gente terminar esse. Então, aqui, ó. Esse aqui é simples, né? Porque eu vou pegar o verbo que está entre parênteses e vou colocar ele no futuro perfeito. Eu preciso prestar atenção no quê? No sujeito da frase, né? A qual o verbo faz referência para eu poder conjugar o auxiliar corretamente. Então, vamos lá. Ayer vi la película La Noche de los Lápices para el trabajo de la escuela. Me quedé a pensar que hacer los 10 jóvenes para que fueran sometidos a tanta violência e crueldade. Qual é o sujeito dessa frase aqui? Los 10 jóvenes. Isso, los 10 jóvenes. Então,
Qual é a forma do haver no futuro que combina aqui para eu poder conjugar corretamente? Hacían. Não. Não. Habrán. Isso. Habrán hecho. Muy bien. Isso eu não entendi. Quem que não entendeu? Aí. Ó, aqui é o seguinte. Eu vou pegar esse verbo, né, que tá aqui entre parênteses, certo? E vou conjugá-lo no futuro perfeito. Mas, para eu fazer essa conjugação, eu preciso saber quem é o sujeito, né, a quem esse verbo se refere. Então, aqui, ó, ontem eu vi o filme La Noche de los Lápices para o trabalho da escola e me coloquei a pensar o que terão feito, né, os 10 jovens para que fossem submetidos a tanta violência e crueldade. Tá. Tudo bem? Beleza. Aham. Muito bem. A próxima. Que pasar com os 4 sobrevivientes del grupo para que fueran sueltos. Lembrem-se que nem sempre, né, aqui o verbo vai estar referindo-se especificamente a alguém. Eu posso fazer uma pergunta no impessoal aí, na terceira pessoa, né, que é o caso aqui, né? Porque aqui, ó, eu não estou falando diretamente dos 4 sobreviventes, eu estou fazendo uma suposição sobre o que terá passado com eles, né? É Abra. Habrá, isso, muy bien. Ai, esqueço que esse teclado não funciona. ¿Qué habrá pasado con los 4 sobrevivientes del grupo para que fueran sueltos? No lo conseguí comprender. Todo eso me hizo cuestionar que, si la situación en el mundo sigue de esa manera, pronto nosotros volver. Habremos. Olvido. Hã? É regular. Volvido não existe. Vuelto. Vuelto, muy bien. Pronto nosotros. Ai, vai cair, menos de 1 minuto. A un período dictatorial. Mejor parar de pensar en el futuro. Bien, creo que en una semana. Aí aqui ele dá o sujeito, ó. Terminado. Habré terminado. Nossa. Aqui o microfone falhou. Aham. Habré terminado. Muy bien. Não vai ter prova disso não, né? Com certeza vai ter prova disso. Óbvio que vai ter prova Só disso. se for à distância. A distância, presencial, eu não sei. Pero terá. Prova à distância não funciona, não. Não, gente, não se preocupa com isso, né? Depois, segunda-feira, eu vou colocar para vocês